novamente eu e vocês, reunidos para que possamos juntos adentrar no universo da sintaxe interna. E nós paramos justamente num ponto que eu considero fundamental na análise dos termos dentro de uma estrutura oracional: complemento nominal. A galera confunde complemento nominal com adjunto adnominal, confunde com predicativo e faz aquela bagunça. Não façamos mais isso. Principalmente confundem com adjunto adnominal, que agora nós já sabemos que é aquele termo que atribui uma característica, uma qualidade, enfim, geralmente denotando uma ideia de posse, substância, matéria, a um nome que geralmente ele está ao lado. É ou não é? Bom, isso nós já sabemos. E fato é que agora nós vamos estudar o complemento nominal. Não confundamos complemento nominal com adjunto adnominal. Já já nós vamos ver as singularidades de cada um e as marcas de diferenciação que faz com que nós não possamos trocar esses termos, confundir na hora da análise sintática, tá bem? Com relação ao complemento nominal, convido vocês que analisem comigo a seguinte frase: a tempestade provocou a destruição das pontes. Como nós estamos falando em complemento nominal, provavelmente, aliás, nós temos de partir de um nome que precisa ser completado. Vejamos aqui que nomes nós temos em questão. O verbo é provocou, né? Primeira coisa que nós fazemos sempre é localizar o verbo. Quem provocou a destruição das pontes foi a tempestade, seria o sujeito, o núcleo do sujeito tempestade, o termo que está junto com ele, junto com o nome tempestade, o a, um adjunto adnominal, é ou não é? E aqui nós temos no objeto provocou o quê? A destruição das pontes. Fato é que dentro aqui deste objeto nós temos o nome, a palavra destruição. A palavra destruição, ela tem de ser analisada com um cuidado todo especial. Por quê? Porque o substantivo destruição, ainda que ele seja um substantivo abstrato, ele deriva do verbo destruir. Destruição é uma derivação regressiva. Não sei se vocês já acompanharam aí o que seria a estrutura de formação de palavras, onde nós aprendemos o que é uma derivação regressiva, mas fato é que a palavrinha, se nós não aprendemos ainda com a Claudinha, deixamos isso para lá, seguremos a nossa ansiedade e sigamos a análise aqui. Destruição é um substantivo que deriva do verbo destruir. Destruição é uma palavra que deriva do verbo destruir. Ela concentra em si uma ação, ela designa, de certa forma, uma ação, uma vez que ela não é a palavra primitiva, ela vem de um verbo. Qual é a grande característica do verbo? Quando ele é transitivo, ele precisa ser completado para que nós tenhamos uma compreensão total da sua significação. Pois bem, a palavrinha aqui que é prima do verbo, que é filha do verbo, digamos assim, uma vez que ela deriva, ela surge a partir do verbo, ela herdou esse traço do seu ancestral. Se o verbo, ele, por ser transitivo, o verbo destruir, ele precisa ser completado, a palavrinha substantivo, no caso aqui, que é filha do verbo, ela herda esse tracinho. Ainda que seja um substantivo, ela precisa ser completada. Quem a completará, pergunto a vocês, o que nós chamamos de complemento nominal. Então, professora, eu posso dar um complemento nominal para qualquer tipo de palavra? E lhes respondo seguramente que não. Não são quaisquer, não é qualquer tipo de palavra que exige um complemento nominal. São as palavras que especificamente têm esse comportamento semelhante ao verbo, de exigirem ser completadas, de fazer, se necessário, completar. Que palavras são essas? São as palavras que derivam do verbo. Aqui nós temos um exemplo de substantivo
que deriva de verbo. Tal qual o verbo, a palavra primitiva, ele traz esse traço de necessidade de ser completado. Então, destruição vem do verbo destruir. Eu sei que verbos transitivos precisam ser completados. Justamente por isso, por ela originar-se de um verbo, ela traz em si, na sua origem, no seu cerne, na sua constituição, esse traço de necessitar ser completado. E quem está completando aqui é o complemento nominal das pontes. Ok? Muito bem. Sigamos então. Com relação ao complemento nominal, o que eu posso lhes falar? Tá? Ele geralmente vem associado ao nome, tá? Tal qual o adjunto adnominal, tal qual o predicativo. Fato é que este nome, no caso do complemento nominal, ele é um nome que deriva de um verbo. Ele é um nome que provém de um verbo, ok? Através de um processo de derivação que a gente chama de derivação regressiva, né? É um nome, portanto, que concentra uma ação. O nome destruição concentra em si a ação de destruir. Perdão. Mas o complemento nominal, ele não necessariamente vem associado a um substantivo. Ele pode também vir associado, surpreendam-se vocês, a um adjetivo ou advérbio. Coisa que, aliás, faz com que nós não o confundamos com adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais só vêm associados a substantivos, ao passo que o complemento nominal podem vir sim associados a um adjetivo ou a um advérbio. Isso é um traço bem particular do complemento nominal. Outro traço bem especial do complemento nominal é o fato deles completarem palavras que têm em sua significação, que concentram em seu significado uma ação, né? Ou seja, palavras que se originam, que provêm de verbos, ok? Com relação à forma, observem, o complemento nominal sempre vem introduzido por uma preposição. Vamos relembrar, lá no caso do adjunto adnominal, ele poderia ou não ser precedido por uma preposição. Lá no caso do predicativo, ele poderia ou não ser introduzido por uma preposição. Em se tratando de complemento nominal, a preposição, a presença dela é obrigatória. Sem preposição, sem complemento nominal. Então aí duas características bem singulares aí deste termo que está sob nossas análises, né? Vejamos aqui, em primeiro lugar, nós temos aqui um termo que provém de um verbo, que concentra em si uma ação, né? Que denota uma ação em sua significação. Um termo que pode vir pela primeira vez, já que isso não acontecia com adjunto adnominal, nem com predicativo, associado a um adjetivo ou a um advérbio, isso é uma exclusividade do complemento. Um termo que obrigatoriamente vem com a presença da preposição, introduzido sempre. E por fim, um termo que indica a ideia de alvo, sobre qual recai a ação. Alvo, recebedor, paciente do que está sendo expresso no verbo, ok? Essa noção de alvo. Diferente daquela noção do adjunto adnominal, de possuidor, substância, matéria. Lembram disso? Completamente diferente. Tá bem, gente? Essa é a grande definição do complemento nominal. Convido vocês que sigam comigo para que possamos juntos analisar exemplos relacionados ao complemento nominal, até para que nós não nos confundamos em se tratando dessa mistura, dessa grande mistura de termos que constitui aí a nossa sintaxe da língua portuguesa. Tá bem, gente? Dúvidas, dívidas e crises existenciais? Fico à disposição.